Uma vez terminado o nosso círculo cromático, que deve ficar então com as cores semelhantes às que vêm aqui na imagem, vamos trabalhar a tonalidade das cores. Para isso vamos construir aqui, pode ser do lado direito ou do lado esquerdo, conforme quiserem, um retângulo com 5 partes, 5 divisões, para então fazermos a gradação de cor. Vamos começar por por dar uma margem de 2 cm aqui na lateral da folha, e para isso vou posicionar o esquadro ou a régua aqui nos 4 cm, porque vou subtrair 2 cm de margem e vou depois marcar mais 2 cm até ao zero, porque eu quero que o meu retângulo tenha 2 cm de largura. Posto isto, marcamos em cima, marcamos em baixo para fazer as retas paralelas e à margem da folha. Agora unimos muito levezinho. Fazemos a mesma coisa no outro. Agora, em relação à margem inferior e à margem superior, vamos tirar ou dar uma margem de 4 cm para cada lado, ok? Podem rodar a folha para trabalhar de frente para o que estão a fazer. E vou então posicionar a minha régua ao esquadro no zero. Vou marcar aqui sobre a primeira linha, ou a linha mais próxima daqui desta margem da folha, vou marcar 4 cm. A mesma coisa na linha de baixo. E vou fazer já também deste lado. Posiciono a régua, o esquadro nos 4 cm, aqui na margem da folha, porque eu quero ter 4 cm de margem. Marco no zero e a mesma coisa na outra linha. Agora uno estes dois traços, que vai dar estes dois pontos de baixo e aqui em cima. Agora vou dividir este retângulo maior em 5 partes iguais. Ora, como isto é uma medida, não é uma medida certa, aqui ou seja, a medida com décimas, eu já sei previamente que cada espaço vai ter que ter 2,6 cm. Então o que é que nós vamos fazer? Vamos posicionar a nossa régua ou esquadro com o zero aqui a partir desta margem e vamos então marcar 2,6 cm. 2,6, depois chegamos para o ponto que marcámos, régua no zero e voltamos a marcar 2,6 e fazemos isto tanto até a sobrar, os 2,6 que sobram, que não precisamos marcar, que deve coincidir com esta linha final do retângulo, e depois fazemos a mesma coisa com a linha de cima. Agora vamos voltar, ou vamos unir os pontos, tal como fizemos aqui nos primeiros pontos marcados do retângulo grande. E obtemos assim 1, 2, 3, 4, 5 retângulos. Aqui vamos trabalhar então a tonalidade das cores e vamos fazer a mesma coisa deste lado da folha para trabalhar a escala de cinzento.
ok? Só com o branco e com o preto. Portanto, vamos fazer exatamente o que fizemos aqui, mas agora deste lado, ok? Podemos virar a folha ao contrário, é indiferente aqui para o processo, e vamos voltar a fazer a mesma coisa, dar 2 cm de margem, como fizemos aqui, e depois construir o nosso retângulo. E temos então os nossos 2 retângulos preparados, divididos então a cada um deles em 5 partes. Antes de avançarmos para a aplicação da cor, vamos apagar as linhas que estão excedentes, não é? Que já foram linhas auxiliares para construir o nosso retângulo, vamos apagá-las porque já não precisamos delas. Vamos aplicar a cor. Eu vou buscar aqui os meus godés, o meu pincel. Vou usar o pincel número 2, ok? E vou usar os guaches que eu já usei para pintar o nosso círculo cromático. No caso, como vamos utilizar o branco e o preto e uma cor, em que eu vou começar vou usar o cião, ok? Colocar 2 pequenas porções da cor primária, no caso do ciano, em 2 godés diferentes. Porquê? Porque num nós depois vamos misturar o preto e no outro vamos misturar o branco, para criar então a escala de claro e escuro. Não precisam de colocar muita tinta, okay? Assim, um bocadinho é suficiente. E antes de começar a aplicar o branco ou o preto, vamos fazer o seguinte: vamos pintar com esta cor primária o retângulo do meio, que vai ser o nosso centro, em que depois, para um lado, vamos fazer a cor clara, vamos começar a clarear, e para o outro vamos começar a escurecer. Portanto, vamos começar por pintar aqui com o ciano. Vamos usar o guache direto, ou seja, sem mistura de água, porque estamos a usar um papel cavalinho, um papel de desenho normal. Então, como ele não é muito resistente, absorvente à água, vamos evitar de molhar muito o nosso papel. Então, com o branco, vou juntar um pouco de branco para clarear a cor e pintar aqui a seguir. Conseguimos perceber a diferença de tonalidade, então agora vamos clarear um pouco mais a nossa cor, juntando mais branco. Pronto, penso que dá para notar na imagem as 2 tonalidades, e agora vamos passar para o preto. Portanto, já não precisamos mais desta cor. Entretanto, é importante lavar bem o pincel e secar num pano ou num papel. Pronto, pincel lavado. Acho que vou colocar um pouquinho mais de azul aqui neste. Isto porque o preto tem que se ter muito cuidado, porque uma pequena quantidade de preto faz muita diferença. Então, para não correr o risco de começar a misturar aqui muito preto já de início e ficar com uma cor praticamente toda escura, preta, que depois é impossível estar a escurecer ainda mais, eu vou usar outro godé e vou colocar o preto aqui neste, e depois vou tirar com o pincel, ok? E misturar, vou juntando à medida que vou precisando.
e é isso que eu aconselho vocês também a fazerem. Pomos assim um pouco de preto. Por exemplo, esta quantidade que eu coloquei aqui, se fosse aqui para o azul, iria ficar praticamente o azul todo escuro, ok? Então, buscar só assim um bocadinho, não sei se conseguem ver, um bocadinho de preto e vou começar a misturar no meu azul. Penso que seja possível ver, já mudou completamente, já ficou bem logo mais escuro, só com aquele bocadinho de azul, de preto, desculpem, que coloquei. Mas ainda continuamos a perceber que é um tom de azul. E é isso que é importante. E aqui temos o primeiro azul escuro feito. Agora vamos misturar mais preto aqui na nossa cor. Vamos aqui buscar mais preto. Pronto. E finalizamos a nossa escala de azul. Portanto, começamos com o primário aqui no centro, clareamos juntando o branco e depois escurecemos juntando o preto. Assim, sabemos que para clarear ou escurecer uma cor, vamos juntando branco ou preto. A exceção é do amarelo, ok? Quando nós tentamos escurecer o amarelo com o preto, ele vai começar a ficar verde, o chamado verde azeitona. Podem experimentar se quiserem. Portanto, é um caso ali diferente por causa dos tipos de pigmentos das duas cores. Por isso eu aconselho a deixarem o amarelo de lado para este exercício e a usarem o ciano ou o magenta, está bem? Pronto. Agora vamos lavar tudo vamos só deixar aqui o nosso preto, vai ser preciso aqui para o lado, e vamos lavar os outros godés e os pincéis. Já temos então aqui o nosso material lavado e podemos então começar com... Vou virar aqui ao contrário para não estar a trabalhar aqui para cima do desenho. E vou começar por pintar com o preto. Como a cor escura, digamos assim, da nossa tonalidade, nós escolhemos tonalidade escura, foi para aquele lado, então eu vou começar também com o preto daqui e começar a clarear depois neste sentido, ok? Preto concluído, vamos então agora juntar branco ao nosso preto. Ok, primeiro tom, primeira tonalidade de cinza já está pintada. Vamos continuar juntando branco. Eu mudei para aqui, para o outro godé, porque como ali já tem muita tinta e tinha muito cinzento, né? Eu tenho que meter quantidades muito maiores de branco para conseguir clarear a cor. Assim, com menos quantidade de cinzento, consigo controlar um bocadinho melhor agora o clarear da cor, não é? Para meter mais branco e ser mais fácil de obter os tons que pretendo. Branco, e como eu quero um cinza bem clarinho, vou fazer aquilo que fiz há pouco, que fizemos para o azul em relação ao preto. Pronto, vou misturar só um pouco de cinza para ter um tom mais claro. Ok,
Em relação aqui à teoria da cor, podemos ainda marcar no nosso círculo cromático as cores quentes e as cores frias, ok? Então, as cores quentes vão aqui desde o amarelo, podemos marcar aqui até este tom de violeta, que é a mistura, esta cor terciária, a mistura entre o magenta e o violeta, e depois vamos marcar aqui do violeta até ao verde, como sendo as cores frias. São cores que nos lembram mais da natureza, da água, de elementos mais frios, enquanto as cores quentes nos lembram o fogo, a luz, coisas que imitam calor, ok? Então vamos fazer isso de forma muito simples. Vamos pegar no nosso compasso, vamos, ora bem, colocar a ponta seca no centro do nosso círculo cromático e vamos abrir um pouco mais daqui da circunferência exterior que nós fizemos inicialmente. Portanto, tinha cerca de 7 cm, abrimos um pouquinho mais, não é preciso muito mais, ok, assim, e vamos fazer um arco, mais ou menos aqui do amarelo, até, mais ou menos a meio do amarelo, até aqui ao meio deste tom de violeta. Portanto, vamos colocar. Carregamos bem, que é para marcarmos bem o arco. Ok. Só assim. Não sei se conseguem ver. Vou tentar aproximar um pouco. Ok. Então, de metade do amarelo até aqui. E vamos fazer a mesma coisa agora em relação ao verde. Ok. Do verde até aqui ao violeta. Com a mesma abertura, sem mexer, fazemos agora para o outro lado, carregamos então um pouco. Para finalizar, vamos escrever cores quentes, cores frias, ok? E está finalizado o nosso trabalho com a teoria das cores primárias, tonalidades claro-escuro, cores neutras e a marcação das cores frias e das cores quentes. Bom trabalho!